todos que são inscritos no Gabinete do Mestre. Hoje nós estaremos estudando as propriedades da radiciação. Primeira propriedade: é possível modificar o valor do índice de um radical. Por exemplo, raiz oitava de 2 elevado à quarta potência. Nós podemos dividir o índice da raiz e o expoente do radicando por 4. Vai ficar assim: 8 dividido por 4, 2. E 4 dividido por 4, 1. Da mesma forma que nós podemos dividir o índice e o expoente, nós podemos também multiplicá-los por algum número natural. Por exemplo, se tiver raiz cúbica de 5 ao quadrado, você pode multiplicar por qualquer número natural o índice da raiz e o expoente do radicando. Vamos multiplicar, por exemplo, por 5. 5 vezes 3, 15, e 5 vezes 2, 10. Próxima propriedade: a distributiva em relação à multiplicação. Se você tiver a raiz de um produto, por exemplo, raiz quinta de 7 vezes 2, você pode distribuir o radical para cada fator do produto. Vai ficar então raiz quinta de 7 vezes raiz quinta de 2. Ou seja, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Próxima propriedade: a distributiva em relação à divisão. Se tiver raiz sexta, por exemplo, de 9 dividido por 5, estou exagerando na notação, você pode distribuir também. Vai ficar raiz sexta de 9 dividido pela raiz sexta de 5. Ou seja, a raiz de uma divisão é a divisão das raízes, mas geralmente não vem nessa notação. O mais comum é vir em forma de radical. Raiz sexta de 9 quintos, forma de fração. E aí vai ficar uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. Outra propriedade interessante é o caso de ter um radical elevado a um expoente. O expoente que está do lado de fora aqui, você pode passar ele para dentro do radical. Então aqui é a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E isso equivale a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Você pegou o expoente que estava lá fora e passou para dentro do radical. E agora observe, tem uma raiz cúbica de um número elevado ao cubo. Como a raiz é a operação inversa da potência, o 2 sai de dentro da raiz. Então o resultado aqui, 2. Tem muita gente que tem o costume, vou pegar um giz colorido aqui, de nessas situações cortar a raiz com o índice, né, para mostrar que sobra apenas o 2. Uma propriedade interessante da radiciação é que ela é uma operação inversa da potenciação. Ou seja,
O que a potenciação faz, a radiciação desfaz e vice-versa. Nesse sentido, então, se você tiver raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, isso vai dar 2. O 2 ao cubo sai de dentro da raiz cúbica, porque a raiz cúbica é a operação inversa de elevar ao cubo. Outro exemplo, se você tiver uma raiz quinta de 2 elevado à sexta vezes 3 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, nós sabemos lá pelas propriedades da potenciação que pode ser escrito como sendo 2 elevado à quinta vezes 2 elevado a 1, porque na multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base, somam os expoentes. E nós temos aqui o 3 à quinta. Os fatores que tiverem o expoente igual ao índice da raiz, ele sai de dentro do radical. Então daqui tem um 2 à quinta, como o índice é 5, o 2 sai do radical. Aqui tem 2 elevado a 1, e é menor do que 5, então ele não sai, ele continua lá dentro. E aqui tem um 3 à quinta, o expoente é igual ao índice do radical, então sai o 3 daqui. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes a raiz de 2, porque o 2 não sai lá de dentro. Resolvendo, 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Então, se tivermos uma raiz e dentro da raiz o radicando tiver o expoente do mesmo valor do índice, ele sai de dentro da raiz. Verdade interessante que envolve tanto a radiciação quanto a potenciação é o fato de você poder escrever um radical em forma de potência de expoente fracionário. Olha só, raiz quarta de 3 elevado à quinta. Eu costumo até brincar com os meus alunos, eu desenho um solzinho. Imagine que é um sol, tá parecendo mais um ovo frito, né? Mas imagine que é um sol. E que o 4 está aqui queimando ao sol, enquanto o 5 está de boa lá dentro do radical, na sombra. E aqui nós vamos transformar esse radical em uma potência. E o radicando 3 vai ser a base da potência. O índice da raiz que está aqui queimando no sol, ele vai ficar na sombra. E o expoente do radicando que estava na sombra vai queimar ao sol. Então você pode transformar um radical em uma potência e vice-versa. Pode transformar uma potência de expoente fracionário em um radical. Outra propriedade interessante é quando estiver trabalhando com uma função composta, uma raiz de outra raiz. Por exemplo, raiz quinta, raiz quadrada de 5. Tem uma raiz dentro de outra raiz. Aqui você conserva o radicando, deixa numa raiz só e multiplica os índices. No caso, 5 vezes 2. Fica a raiz décima de 5. Algo interessante também de se aprender é o fato de, às vezes, você precisar simplificar alguns radicais. Por exemplo,
raiz quadrada de 180. Quando não tem índice é porque é 2, tá? Que é uma raiz quadrada. É bem sabido que não tem uma raiz exata 180. E tem um vídeo aí no canal ensinando a calcular a raiz aproximada manualmente, sem o uso de calculadoras. Mas não é o caso. Aqui nós só vamos simplificar a raiz quadrada de 180. Qual que é o procedimento? Você vai dar no rascunho e fatora o 180 em fatores primos. 180 dividido por 2, 90. Dividido por 2, 45. Dividido por 3, 15. Dividido por 3, 5. E dividido por 5, 1. Então 180 pode ser escrito da seguinte maneira: 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Eu vou até forçar um pouquinho a notação e vou escrever o índice da raiz quadrada, 2. Então, utilizando a propriedade da distributiva, nós podemos reescrever esse radical distribuindo uma raiz para cada fator. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Como a radiciação é o inverso da potenciação, e neste caso o radicando tem um expoente igual ao índice da raiz, ele sai do radical. Então o 2 sai, o 3 pela mesma forma sai, porque o expoente dele é igual ao índice, então vezes 3. E aqui o 5, que tem um expoente 1, não sai da raiz. Então, vezes raiz de 5. 2 vezes 3, 6 raiz de 5. Então, raiz de 180 pode ser escrito como sendo 6 raiz de 5. Espero ter ajudado vocês. Estudem. A provinha vai estar fácil, baseado simplesmente nas propriedades de potenciação e de radiciação. Se der tempo, eu ainda vou resolver fazer uma videoaula resolvendo uma lista de exercício para vocês. Um grande abraço a todos.